alunos, tudo bem? Se liga, a gente vai ter uma aula sobre Revolução Industrial. É, isso mesmo. Tudo que você precisa para fazer aquela ótima prova na escola, seja na faculdade, seja o vestibular, todo o assunto de Revolução Industrial vai estar aqui. Eu já vou, antes de puxar a vinheta, quero me apresentar, sou o professor Vinícius Bretas e antes de puxar a vinheta, eu vou disponibilizar esse quadro aqui para que você tire o print e faça a cópia no seu caderno. Não vou perder muito tempo, eu vou sair aqui rápido, num sentido voadão e vamos que vamos, é nóis! Voltei, então se liga, aproveita justamente esse quadro bonitinho, faça a tua cópia, eu já falei demais. Aliás, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o like já no vídeo e vai compartilhando para todos os seus amigos. Tranquilo? Já falei muito, toca a vinheta. Vamos falar sobre a chamada segunda Revolução Industrial. Claro, se você não viu a primeira, é recomendável que você volte e dê uma lida justamente sobre a primeira Revolução Industrial. Mas a segunda Revolução Industrial é uma modificação mais intensa da primeira, porque eu tive uma modificação principalmente no ritmo de trabalho que se intensificou e a economia se globalizou ainda mais nessa segunda Revolução Industrial. Primeiramente, o período. Temos que gravar esses 5 tópicos. Século XIX, onde de fato no final do século XIX, início do século XX, os Estados Unidos, que não tinha se industrializado junto com a Inglaterra na primeira Revolução Industrial, ainda estava conseguindo sua independência, sua reestruturação como país, ela de fato expande os setores de inovação tecnológica e cria um motor muito mais efetivo e produtivo, que é o motor a combustão. Enquanto o motor a vapor, a máquina a vapor, girava em ciclo de 70 a 80 vezes por minuto, o motor a combustão girava em cerca de 2.000 vezes por minuto. Então era um motor muito mais rápido e muito mais efetivo do que o normal. O petróleo é a fonte energética desse motor a combustão e também surge nesse momento a eletricidade, dando uma nova lógica às cidades, onde as cidades conseguiam ficar mais tempo acordadas ainda através da iluminação pública em eletricidade presente justamente nesse momento. E a indústria que mais cresce na segunda Revolução Industrial, vamos dar o destaque para a indústria fordista, os setores de automobilismo. Então, basicamente, esses 5 tópicos têm que ser o inicial para você começar a já entender o assunto de segunda Revolução Industrial, melhor falando. Claro que a gente não pode deixar de falar sobre uma figura importantíssima que começa já a modificar as relações de trabalhos fabris, que é a ideia de Taylor, o chamado Taylorismo. Quando você pega as fábricas anteriores a Taylor, as fábricas elas eram uma grande zona, todo mundo fazia todas as funções, você chegava na fábrica, o diretor estava do lado do empregado, que estava do lado do engenheiro, aí gritava, falava, vai para lá, você vem para cá e tal, e tudo era uma grande feira dentro da fábrica. A organização era baixa a partir de Taylor. Taylor, ele lança uma ideia de uma divisão operacional da fábrica. Eu vou ter a área da engenharia, eu vou ter a área da diretoria, eu vou ter a área da presidência. Nunca uma ordem vai sair do presidente direto para o operário. Ele vai passar por uma cadeia de comunicação. Do presidente vai para os diretores, que vai para os engenheiros, que vai para o encarregado e depois vai para o operário. Então agora eu passo a dividir de uma forma operacional entre cabeças pensantes e serviços braçais. Além do mais, o serviço braçal ele será um serviço extremamente especializado. Em vez de uma pessoa fazer tudo dentro da fábrica, agora vai apenas fazer uma coisa durante 30, 40 anos da sua vida. O serviço ele é extremamente especializado. A pessoa só trabalha naquilo, só trabalha naquilo. A questão e o problema era que Taylor, ele ajusta a fábrica, ele organiza a fábrica, porém ele não dá ritmo produtivo à fábrica. Porque se cada pessoa vai fazer uma função, se eu estou girando uma manivela e o outro tem que girar uma outra manivela, se eu for rápido e aquela pessoa for lenta,
Tudo vai ficar acumulado naquela pessoa, porque cada pessoa vai ter um ritmo produtivo. Então, não dá, uma pessoa pode estar passando mal, a outra pode estar bem, então a pessoa que está passando mal vai produzir menos do que a pessoa que está bem, então você não consegue ditar e unificar o ritmo dentro da fábrica. Para isso, surge Ford. Ford, ele aprimora a lógica taylorista, colocando principalmente a ideia da esteira em grandes proporções dentro da fábrica. Então a esteira, ela passa a ditar o ritmo inteiro dentro da fábrica. Então eu não preciso ditar o ritmo e todo mundo andar no mesmo ritmo. Muitas pessoas chegavam a colocar músicas na fábrica justamente para que botavam pessoas para ler jornais, botavam músicas para ver se todo mundo andava no mesmo compasso. Mas a partir da esteira, isso não foi necessário. Eu quero produzir mais, basta eu aumentar a velocidade da esteira. Quero produzir menos, basta eu diminuir a velocidade da esteira. Mas o ritmo de produção vai ser determinado pela esteira. Então, com isso, eu consigo uma produção em padronização, que é a produção em série. Todos os produtos iguaizinhos, todo mundo executando a mesma linha de produção iguaizinhas, tudo certinho. E a produção em massa, onde eu tenho grandes produtos gerados em tempos cada vez mais recordes. Na fábrica da Ford era gerado um carro a cada 58 segundos. Então os parques industriais, normalmente localizados na primeira revolução industrial, onde tinha carvão mineral, e depois onde tinha principalmente uma relação de mão de obra e também fontes energéticas, os parques industriais começaram a ter movimentações cada vez mais intensas e a indústria começa a produzir cada vez mais intensamente no mundo. Porém, o Ford ele já começa a sentir um problema, no qual ele começa a produzir muito e poucas pessoas estão ali para comprar aqueles produtos. Porque só quem consumia o produto industrializado eram pessoas de alto poder aquisitivo. Então, o Ford ele lança uma nova lógica, a lógica do trabalhador consumidor. Ele passa a pagar mais para o seu trabalhador para que ele possa consumir o produto que ele próprio produz. Isso gera uma lógica interessante, que a gente tem um aumento em forma da chamada classe média no mundo, onde a classe média é aquele proletário que ele recebe um valor a mais justamente devido às suas funções serem aprimoradas, e aí ele consegue consumir produtos industrializados. Isso daí foi uma grande solução. Porém, a gente não pode deixar de falar de uma grande crise que surge em 1929, que é a crise da Bolsa de Valores. Essa crise aqui, ela vai modificar e muito o sistema, principalmente da economia mundial. Aqui as empresas começaram a falsificar principalmente o seu ritmo, notas fiscais de vendas. Por quê? As empresas começaram a comprar partes uma das outras nas bolsas de valores. E aí, conforme o período do pós-Primeira Guerra Mundial, a Europa deixou de consumir produtos para suas reestruturações, a fábrica começou a vender menos, gerando mais estoque, menos lucro e gerando desemprego. Sim, esse desemprego, ou seja, porque vendia pouco, a pessoa também deixava de consumir. Isso daí entra uma lógica muito clara, que é chamada do desemprego conjuntural, melhor falando, desemprego conjuntural. Normalmente, desempregos conjunturais são desempregos em áreas de crise, em momentos de crise, onde a pessoa ela fica desempregada, deixa de consumir, aí o local que deixou de vender desemprega mais gente ainda. Então, o grande desemprego conjuntural começa a ser analisado já nessa primeira grande crise estrutural do capitalismo mundial. Essa é a primeira grande crise do liberalismo econômico. Nesse momento, o Estado ele lança uma nova ideia, o Estado americano, do chamado New Deal, o chamado keynesiano welfare state. Ou seja, agora não dá para contar que as empresas produzam pela sua própria regalia. Eu preciso ter um controle maior sobre as empresas e sobre as características sociais.
Com isso, eles começam a construir hospitais, pontes, começam a cobrar mais impostos das pessoas e empresas, e o Estado dava todos os serviços de qualidade para a população. Imagina, olha só que louco, a pessoa ela já recebe um valor a mais por causa da lógica fordista e também vai receber os serviços públicos com qualidade, saúde, educação, lazer, segurança com total qualidade pelo Estado. Isso tudo fomenta uma lógica maravilhosa do chamado American Way of Life, os chamados anos dourados americanos, onde a galera recebe muito dinheiro e todos os serviços públicos com qualidade na porta da casa deles. Isso daí vai ser um dos melhores momentos dos Estados Unidos, no qual muita gente lembra até hoje, entenderam? E isso estrutura justamente até a crise de 73, onde a gente inicia a terceira revolução industrial. Tranquilo? Na verdade, um pouco anterior, mas essa crise é o presencial e rompe com a lógica keynesiana fordista. Esse modelo keynesiano, esse modelo econômico, onde o Estado ele é mais atuante na economia, rompendo com a lógica do liberalismo. Espero que vocês tenham entendido todo esse assunto que eu coloquei para vocês. Espero mesmo que vocês tenham entendido todo esse assunto. Então vai lá, papira, dá uma lida em cada ponto que a gente falou e aproveita uma listinha que eu vou jogar aqui na descrição sobre o assunto justamente da Revolução Industrial vista por você. Tranquilo? Então já falei muito. Beijos e abraços, galera. Vai ao papiro e boas provas.